Muito bem, então continuando, vamos finalizar aqui o vídeo com essa cena da ceia. Como eu disse, quando fica mostrando o fim do mundo, várias pessoas morrem das mais diversas formas. O personagem principal e a cientista, o personagem do Leonardo DiCaprio, os cientistas, e inclusive um outro que era cientista do governo, que depois foi destituído, e a família dele, do personagem lá, do Leonardo DiCaprio, eles se reúnem numa ceia. Eles fazem umas compras antes tal, e fazem uma ceia. E aí, como eu acho interessante, é por isso que eu digo que esse filme ele é um filme complexo e com muitas leituras. Nós podemos ler, e foi por isso que eu trouxe aquela imagem, que não necessariamente, repito, condiz com as minhas convicções políticas. Hoje eu procuro analisar pontos positivos e pontos negativos dos dois lados. Eu acho que é isso que é ser independente, eu acho que é isso que é saber pensar, então fazer críticas quando devem ser feitas críticas, fazer elogios quando devem ser feitos elogios. Isso aqui não é futebol em que você escolhe um time, escolhe outro time, veste a camisa, independente de qualquer coisa, você continua com um tipo de engajamento onde você não consegue mais minimamente pensar, né? Acredito pessoalmente que essa dimensão, essa polarização direita versus esquerda, ela fez muito mal no tratamento, essa é uma postura minha, acredito que fez muito mal no tratamento dessa pandemia que nós tivemos, e boa parte do resultado disso, essa tragédia, essa onda de sofrimento nas famílias, que em dados oficiais temos em torno de 620 mil mortos, oficialmente, quer dizer, não oficialmente, por conta das subnotificações, esse número deve ser bem maior. Acredito que se deveu muito a essa desarticulação que vem muito por conta dessa polarização direita versus esquerda. Esse é um tipo de leitura a ser feito sobre esse filme, mas é um filme complexo e é um filme honesto. E essa honestidade eu vejo muito na última cena. Veja-se que, por mais que uma pessoa queira fazer uma leitura de dizer, esse é um filme da esquerda contra os fascistas, etc. E tal, é um tipo de leitura, mas não é a única. O filme ele termina, aliás, de uma forma bastante conservadora, bastante tradicional, bastante familiar, no sentido mais tradicional dessa palavra, com uma ceia, onde estão todos lá reunidos. E aqui me vem à memória a passagem na Bíblia, do livro de Eclesiastes, quando Salomão diz que é melhor estar na casa de luto, ou a casa que está em luto, do que na casa da graçaria, da zombaria, né? Porque na casa onde há o luto, as pessoas irão refletir acerca da sua finitude. Na casa da zombaria, da graçaria, né? Na casa, vamos correlacionar aqui com o filme, na casa da orgia, que foi como a cena lá que é mostrada muito vagamente, assim, muito só se você for parar mesmo para dar uma pausa na cena para ver que você vai ver. Ela é uma cena muito rápida, mas está lá. Algumas pessoas decidem morrer daquele jeito, quer dizer. Mas Salomão diz lá no livro de Eclesiastes, essa postura da casa, da risadaria, da graça, da zombaria, são como espinhos trepidando no fogo, aquele som, né? Salomão diz, é melhor estar na casa do luto. Na casa do luto você tem a reflexão sobre a finitude humana. E é isso que ocorre, e é muito interessante como a cena se desenrola. Primeiro, há toda uma dimensão de arrependimento, né? Arrependimento dos erros da esposa, do cientista, arrependimento da parte dele por tê-la traído, ter praticado adultério, e eles passam então a se reunir à mesa, ele pede desculpas pela forma, ele virou meio que um popstar em programas sensacionalistas por conta, sendo usado como peça governamental, como um propagandeador dos interesses daquele governo que é mostrado no filme. E então ele se reconcilia com os filhos
e eles passam, e a cena vai evoluindo, e aqui é onde eu vejo uma dimensão muito próxima, até pelo fato de ser uma ceia, e uma ceia anterior à morte. Quer dizer, é uma claríssima alusão à Santa Ceia. A Santa Ceia é isso também, é um último momento que Cristo teve com os seus apóstolos, na época seguidores, né, discípulos, e ali ele dá as últimas instruções, as últimas determinações, aponta para o que vai acontecer, ele prepara todo mundo para o que vai acontecer, para a traição que vai sofrer, para a necessidade de ir para o madeiro, porque lá ocorre a vitória final de Cristo sobre Satanás e a nossa redenção a partir do seu sangue redentor, e após a ceia, a morte, né? Então, claramente, aquilo que trazemos sempre do C.S. Lewis, né? C.S. Lewis aponta que as histórias, eu não sei até que ponto isso foi intencional do autor, vou até pesquisar depois, mas mesmo que não fosse intencional, como já ouvi de um professor que tinha de filosofia da arte e estética, que a obra de arte, depois que sai da casa do autor, ela é socialmente compartilhada. Quer dizer, ela vai tomar outras interpretações. Mesmo que ele não quisesse ter essa interpretação, ela acaba tendo. Ela reflete, no sentido pálido, obviamente, mas ela reflete o sacrifício de Cristo. E isso, o livro do Brian Godawa, ele nos abre bastante a mente para que nós possamos perceber. Então, nesse sentido, é uma cena de ceia, e eles passam, e ela vai evoluindo. Então, primeiro há a questão do arrependimento, da reconciliação, ela vai evoluindo ao ponto da gratidão. E cada um começa a agradecer momentos da sua vida. Isso o mundo estava já acabando, e eles vão agradecendo, e cada um agradece uma coisa. É interessante o agradecimento da cientista, que ela diz assim: eu agradeço por nós termos tentado. Quer dizer, ali ocorre o processo redentivo. Nós já tratamos aqui inúmeras vezes no canal, é a estrutura mais fundamental de qualquer narrativa, o processo redentivo. Inclusive, ele aqui é clássico, o processo redentivo clássico. Ele é aquele em que o personagem sai de um canto, vai para outro canto, ou vários cantos, enfrentando inúmeros desafios, no qual o último desafio é ele mesmo, e após ele volta para o mesmo canto, só que volta diferente, né? Um exemplo aqui bem clássico, nós já colocamos aqui imagens sobre isso. Lembra que, por exemplo, no Hobbit, o filme, a trilogia do Hobbit, né? Sai da casa dele, né? Ou mesmo no Senhor dos Anéis também ocorre, mas no Hobbit lá, o Bilbo sai da casa dele, enfrenta uma quantidade grande de aventuras, enfrenta seus problemas pessoais, e ao final ele volta para o mesmo local. Só quando ele volta para o mesmo local, é o mesmo local, mas ele não é mais o mesmo. Aqui tem uma visão bem forte de Heráclito de Éfeso, dentro da filosofia, de que tudo muda, né? O rio que você vai pela segunda vez já não é mais o mesmo rio, no sentido de que não é mais a mesma situação, porque você não é mais o mesmo. O rio até está lá, mesmo o rio mudou, mas você quanto mais. Então eles começam a agradecer. E a cena evolui, e essa evolução ela é muito próxima, é muito clara. Não sei se foi intencional do autor, mas ela é muito clara no sentido de uma redenção cristã. Ao ponto que o personagem, eu não sei até que ponto se ele era ateu, isso não fica muito claro no filme, mas ele diz assim: olha, a minha família aqui, o personagem do Leonardo DiCaprio, ele diz assim: olha, a minha família aqui não é muito religiosa, tudo, mas eu acho que nós devemos fazer uma oração. E aí ele olha para a esposa dele, e a esposa dele diz: não, não olhe para mim não, porque eu não sei para onde vai, eu não sei como é que faz. E aí tinha um rapaz que ele foi criado dentro da igreja evangélica, e ele depois tomou outros rumos, mas naquele momento reacende, é isso que a palavra de Deus sempre nos traz, né? Às vezes parece que está tudo perdido, mas é como se fosse aquele carvão que ainda está fumegando, né?
Deus vai lá e sopra, e na mesma hora o fogo acende novamente. E é justamente essa questão. Ele diz, não, deixa comigo que eu sei para onde vai, eu sei como fazer. E aí eles dão as mãos, numa clássica oração, e nisso já está tudo sendo destruído, e ele faz uma oração clamando a Deus por sua graça e misericórdia. Aqui algumas pessoas poderão dizer o seguinte, eles estão buscando apenas um consolo vago, numa situação de tensão, de crise. Eu não acredito que seja assim, porque, na verdade, eles mantêm a calma, eles mantêm a paz em torno de uma situação muito grave, e acredito que manter a paz ali veio muito por conta que todos estavam irmanados em torno da oração que o rapaz fez. A oração é basicamente, está tudo acabado, mas nós cremos na tua graça, Senhor. Então, por essa graça, pela graça de Deus, há um fortalecimento, e eles conseguem se manter em calma. Eles podiam ter entrado em desespero ali, mas eles conseguem se manter em paz, porque sabem que por essa graça, independente do que venha acontecer, ficariam bem. É claro que alguém poderá dizer, mas não aconteceu um milagre, eles não foram salvos, eles morreram queimados, etc e tal, né, no fim do mundo, o mundo acabou, etc e tal. Sim, a Bíblia nos fala que há duas mortes. A primeira morte é a morte física, e ela é decorrente do pecado. Como nos diz a palavra, o salário do pecado é a morte. E a princípio morte física. Então todos nós iremos morrer fisicamente. Mas a Bíblia fala também de uma segunda morte. Essa segunda morte é a morte espiritual, é a morte em condenação ao inferno, que é propriamente o que seria basicamente o inferno, local de tormento ou situação, circunstância de tormento, sumamente agravada por uma ausência eterna de Deus. O inferno basicamente seria isso, uma existência eterna e sem a presença de Deus. Né? Já o paraíso seria estarmos na presença de Deus e, por sua presença, termos uma felicidade eterna. Então, nesse sentido, ali, eu entendo, houve o processo redentivo final daquelas pessoas, a partir do voltar-se. Né? Porque é isso. Né? Muitas vezes ocorrem inúmeras heresias, principalmente teologia da prosperidade e outras teologias que deformam a mensagem da Boa Nova, mas a mensagem da Boa Nova é que Cristo é o pão da vida. Né? Ele não é como o maná que caía lá no deserto, que os israelitas comiam, mas depois se estragava e saciava a fome somente por um dado momento. Não, Cristo é o pão da vida no sentido, metaforicamente, obviamente, de que ele sacia espiritualmente. O mundo pode estar se acabando, como era o caso ali, mas eles estavam em paz. Esse estar em paz é um milagre. Bom, essa foi a nossa análise sobre esse filme. Ficou um pouco extenso, mas não poderia ser diferente. É um bom filme, eu gostei de assistir. Acredito que por essa cena final da ceia, o autor, o diretor, mostrou uma honestidade muito grande. Quer dizer, as cenas propriamente que eu acho que meio desconexas, mas talvez porque dentro de uma tragicomédia ele quis mostrar o quão desconexos nós estamos, e acredito que seja um filme cult, que vai permanecer aí por muitos anos ainda sendo falado, e vamos ficando por aqui. Nosso desejo sempre no canal é que a fé venha a pensar e a razão venha a crer. Um fraterno abraço, que a paz de Cristo fique com todos. Amém.